Podemos então ir ao primeiro Agora tema? vamos a isto. Vamos a isto. Foi ontem detido o marido da advogada encontrada morta na sequência de um acidente de viação em Ceia. A Polícia Judiciária suspeita que tenha sido ele a desferir os golpes mortais na mulher logo após o despiste. E na Batalha, terra natal da vítima, é onde se encontra também o nosso repórter Luís Maia, que vai entrar desde já em direto para nos dar os últimos detalhes sobre esta história. Muito boa tarde. Nós passamos a manhã entre a Faniqueira e a Batalha. A Faniqueira é a aldeia da qual é natural a vítima. A Batalha é o local onde corre neste momento o velório de Ana Rita Antunes, que vai enterrar logo às 3 da tarde. Como ontem avançamos em primeira mão, o acidente no qual esteve envolvida Ana Rita Antunes não foi a causa de morte. Sabe-se agora que esta advogada de 38 anos foi agredida até à morte com, presume-se, com um objeto contundente com o qual terá sido agredida na cabeça. O principal suspeito é o marido, que foi detido ontem, ele que inicialmente terá dito que realmente houve ali um acidente, muito em pânico, acabou por ligar para o 112. Terá dito à ajuda médica também e às autoridades que ainda prestou ajuda à mulher, mas acabou por ser detido ontem, por ser o principal suspeito deste homicídio. Enquanto andámos aqui pela manhã, entre a Faniqueira e a Batalha, falámos com alguns familiares, falámos com dois primos de Ana Rita Antunes, tanto um como o outro nos explicaram que ela já há muitos anos, há cerca de 20 anos, que não vive por aqui, foi estudar para Lisboa, tirou o curso de Direito em Lisboa e depois, e terá sido na faculdade, que conheceu este homem com quem vivia. Não eram casados, mas viviam em união de facto e, aliás, tinham duas filhas, que tinham uma com 6 e outra com 7 anos. Terá sido na faculdade que eles conheceram, saíram depois de Lisboa e foram para o Algarve, foram viver os dois para o Algarve, e desde agosto, segundo conseguimos apurar, e não há 2 anos, como alguma imprensa tem avançado, desde agosto que viviam perto de Ceia, na aldeia de Furtado, que era perto da terra natal da família do suspeito do homicídio, que é agora suspeito de homicídio. Nós não abordamos os pais da vítima, eles estão aqui na casa mortuária. Era impossível falar com duas pessoas que estão no estado de sofrimento em que eles estão. Está aqui alguma família reunida neste momento. Conseguimos perceber, entretanto, junto dos primos da Ana Rita Antunes, que assim que eles viram as fotografias do carro nos jornais, perceberam que algo de estranho estaria ali a acontecer. Um carro que desce uma ribanceira e que se despista a alta velocidade, ou a alguma velocidade pelo menos, não poderia ter ficado daquela forma. Até um leigo conseguia perceber isso. As autoridades também conseguiram perceber isso e detiveram agora o principal suspeito. As filhas, 6 e 7 anos, estão com a família materna e, ao contrário do que se diz na imprensa, elas sabem que a mãe morreu, efetivamente. Luís Maia, excelente trabalho, como sempre. Vais entrar, não tarda, em direto, mantém-te firme no teu posto. Obviamente que não iríamos entrevistar estes pais que estão completamente destroçados e para eles também o nosso abraço. Não se pode enviar mais nada num momento destes. Hernani, há momentos em que nós percebemos, quando tu estás aí sentado, que não podes dizer tudo. E depois, também é muito raro ver logo uma atualização de informação no dia seguinte. Portanto, nós ontem percebemos pelo teu discurso que alguma coisa de muito estranho se passava nesta história e hoje tivemos a confirmação, não é? Sim, não me competia a mim estar aqui a apontar o dedo. Claro. Mas do que vamos aprendendo ao longo dos anos, do contacto com criminologistas, na psicologia forense, com os inspectores da Polícia Judiciária e com outros polícias que fazem investigação criminal, vamos aprendendo alguma coisa, não é? E era visível que não dizia ali a bota com a perdigota, com o devido respeito. Eu queria dizer que, antes de mais, quem esteve muito bem nisto foi a GNR, que soube perceber que aquilo não era conversa para a área deles, havia ali um crime, e o que havia a fazer era imediatamente delimitar toda a zona, e muitas vezes não fazer nada é ajudar muito, foi o caso, delimitaram a zona, ligaram para os senhores da Polícia Judiciária, venham cá, que isto é trabalho para os senhores, não é? E depois a Polícia Judiciária, que rapidamente percebeu várias coisas, designadamente, que um carro que se despista não fica naquele estado, que um carro quando se despista, que as pessoas quando se despistam dentro de um carro, para o carro ficar naquele estado, as pessoas não podem ter ferimentos como têm. E depois muitas incongruências. Daqui a pouco falamos com o enfermeiro forense Albino Gomes, que é um especialista internacional, acreditado internacionalmente, que nos vai explicar isto, desde logo, porque como disse o bombeiro ontem na entrevista ao Luís Maia, o comandante dos bombeiros, se não havia grandes marcas de sangue no interior,
então é porque o ferimento não podia ter sido no interior. Depois, se bem te lembras, ontem falávamos que o bater com a cabeça num vidro não provoca aquele tipo de ferimento. O Albino Gomes já nos explica. E das duas, uma, a senhora ia a conduzir, e se ia a conduzir, se teve um ferimento do lado esquerdo, ao bater no vidro não tinha aquele ferimento. Então é porque não ia a conduzir. Ou então é porque a ferida foi feita fora do carro. Tudo isto foi apurado com uma coisa. Ao contrário do que nós pensamos, desculpem a metáfora, a última vez que falamos é depois de morrer. Porque o corpo fala. Porque o corpo fala. Porque, como sabem, desde os finais de 1800, desde os finais do século XIX, que o estudo dos cadáveres como objetivo para perceber a causa de morte tem vindo a desenvolver-se de uma forma cada vez mais apurada. E, portanto, sabemos bem como é que uma ferida é feita ou não, em que circunstâncias, e, portanto, desde os finais do século XIX, que a ciência forense cavalga, desculpa a expressão, cada vez mais em conhecer como é que as pessoas morrem. A última vez que falamos, desculpem-me outra vez a metáfora, é depois de morrer. É quando a ciência rodeia o nosso corpo e fica a perceber, procura as respostas para a nossa origem de morte. Portanto, ontem ali havia muitas coisas, a física não ajudou, a própria marca dos sapatos no carro, quando se entra em despiste, é deixada de outra maneira. E quem esteve na terra e depois foi para dentro de um carro, deixa uma marca própria. E na marca dos sapatos de uma senhora não é igual à marca dos sapatos de um homem. E quando se conduz e se entra em despiste, há reações físicas que nós não controlamos. E, portanto, há comportamentos físicos que temos mesmo. E esses ficam marcados. E quando se entra em despiste, agarra-se o volante de uma maneira diferente, por aí fora. Bom, e sem mais, se me permites, eu vou ali ao quadro, como diz o outro, Estás em casa. ter com o nosso enfermeiro forense, que nos explica isto tudo. Temos aqui o Sr. Alfredo. Bom dia, Sr. Alfredo, como está? Passou bem? Bom dia, Albino. Bom dia, Dani. Olha, explique-me uma coisa. A expressão é traumatismo parietal. O que é isso? Traumatismo nesta região. Foi no lado esquerdo, No lado portanto. esquerdo. Foi no lado esquerdo e é nesta região. E o que é que acontece? O que é preciso acontecer para que o crânio, que ao contrário do que nós pensamos é extremamente resistente, se parta aí? Preciso uma ação, neste caso foi uma ação de natureza contundente. O que é que isto quer dizer? Que houve um objeto que embateu com determinada força nesta parte do osso e que fraturou. Quer dizer que, se por hipótese a pessoa fosse a conduzir e batesse com esta parte no vidro, essa marca não ficava assim. Essa marca não ficaria assim, porque é uma marca moldada e pela descrição é uma marca redonda, o que quer dizer que também nos pode dar algumas indicações sobre o tipo de objeto que foi usado. Um objeto Podia ter sido um murro, podia ter sido ali mas é um bocadinho difícil nesta zona a fratura ter sido feita. É preciso uma força muito grande para o murro ter provocado aquele tipo de Ao contrário do lesão. que já ouvi dizer, não havia a cara desfeita, nem desfeiteada, nem nada disso. Havia essa ferida contundente, Sim, não é? sim, com fratura nesta região parietal, que vai fazer... Agora vou pedir aqui ao Sr. Alfredo, Força. dá-me licença, com licença, vá-se embora. Ou seja, partindo os ossos do crânio, para utilizar uma expressão Sim. mais popular, Faz uma hemorragia eles entram, para dentro do crânio, o osso entra para dentro do crânio, entra do para cérebro. dentro do cérebro e faz um hematoma subdural. Isto é uma hemorragia para a zona cerebral. E é essa Vai- hemorragia e que essa dá hemorragia origem- que vai comprimir o cérebro, tendo em consideração que temos aqui o tronco cerebral, que é o centro da vida, essa compressão vai fazer paragem respiratória e paragem cardiorrespiratória, que leva é a um essa a causa de mecanismo de morte desta vítima. Ou seja, não foi por ter tido um choque, o que quer que fosse, não poderia ter sido por ter andado aos trambolhões no carro, podia. Não, porque na cinemática do trauma, e se estamos a falar num carro que vai em frontal, bem, as imagens também dizem um carro que não tem dano, não tem vidros partidos. Mas supondo ainda que todas essas coisas aconteceram, um embate frontal dá lesões na região frontal. Ou seja, era nesta... Na face, Seria nesta na face, zona do seria no do crânio. tórax e no facto de estar sentada haveria a possibilidade de haver fratura dos joelhos e da Mas anca era do preciso que o embate. carro tivesse espatifado. Sim, e também houvesse Não está, não lesões está. do dalié. Tinha E que haver lesões- marcas no dalié. Exatamente. De embate. Como no vidro, tinha que haver a marca de embate da face no vidro. Então e se fosse um airbag?
O airbag também não, porque o airbag dá uma lesão mais retilínea, não tão moldada, e seria lateralmente, neste caso até era um Opel Zafira, não tem airbags na parte de cima, na região da cabeça, como tal, não dispararia aí. O que iria disparar, os airbags desta viatura seriam aqui neste pilar, e que iam proteger a cervical e poderiam fazer uma contusão ligeira da cervical e isso seria mais aqui de lado. Ou alguma queimadura. Ou alguma queimadura porque é a combustão Mas disseram ontem os bombeiros que os airbags não... Nenhum disparou. Aliás, por esta imagem se vê que os vidros estão intactos, a frente do carro parece estar intacta, eventualmente aqui na parte de baixo poderá ter algum dano, o que quer dizer que, eu diria assim, o condutor que vinha neste carro vinha com cuidado. Ou seja, o carro não foi pela ribanceira, não foi a lavrar a ribanceira. Foi um carro com cuidado, desceu com cuidado esta zona. A ausência de sinais de travagem é importantíssima, porque o instinto de perigo é travarmos. Precisamente. E não havendo, temos duas hipóteses, ou a vítima estava inconsciente, ou então era cuidadosa. Partindo do princípio que ela não estava inconsciente porque o carro está tão direitinho, está sem danos... Pois, porque este despiste de uma ribanceira é uma expressão. Depois, a verdade é que este despiste não teve nem capotagem, nem rodopios, nem deixou marcas, nem travagem prévia, nem na estrada, nem nada. O que nos dá... Por outro lado, a investigação criminal tem um papel importante, verificar o habitáculo da viatura. Se está danificado, não está danificado. A marca dos sapatos é importantíssima. Porquê? Porque o nosso reflexo é fazermos pressão. Porque assustamos-nos, agarramos o volante com força, o que quer dizer que o volante irá deixar marcas da palma das mãos, dos dedos das mãos, as impressões naquele volante. Isto é, mesmo que eu e o Albino tivéssemos conduzido o mesmo carro com meia hora de diferença... É diferente, Hernani. A pessoa que vai a conduzir, quando o carro entra em despiste, deixa marca com muito mais força visível. E consegue-se perceber, e inclusive se for feita uma perícia adequada ao volante, até se consegue perceber alguma moldagem da mão ao volante, porque o volante tem uma certa moldagem. O pé, seja, neste caso, o pé do travão se vai a travar, consegue-se perceber qual é o formato do pé, que tamanho é o pé, e o pé que vai ao lado, que é o pé da embreagem, onde às vezes também o normal será colocarmos o pé quase como se estivéssemos a travar, claro. Fica a impressão gravada no chão do carro, permite dizer que tipo de sapato foi usado, qual é a dimensão do sapato. A travagem permite-nos ainda dar-nos uma indicação sobre a provável velocidade a que o carro vinha. Porque quando se faz a medição do rastro de travagem, consegue-se fazer em programa informático a simulação da velocidade. Ora bem. Que não foi o caso. Muito obrigado. Muito bom dia. Muito obrigado. Outro aplauso para a nossa primeira forense. Todas estas dúvidas. E, portanto, só uma coisa a fazer. É voltar ao Maia e saber as últimas. Alô, Maia. Muito bom dia, mais uma vez. Neste momento o velório de Ana Rita Antunes continua e importa dizer que, tal como a família terá desconfiado imediatamente quando viu as fotografias do jornal, as fotografias do carro, que algo de estranho podia estar aqui a acontecer, também as autoridades o fizeram assim que chegaram ao local. Aliás, por falar em local do crime, nós ontem, e acho que podemos falar em local do crime, uma vez que está comprovado que esta mulher não morreu vítima do acidente, ontem quando chegámos lá, falámos com um dos primeiros homens a chegar ao sítio e conta-nos também ele aquilo que encontrou e que nos levantou tantas suspeitas. Quando chegou